pessoal do nono ano, bom, que bom ter vocês aqui. Vamos aqui fazer uma abordagem, funções, por enquanto no nível de nono ano. Se você está do primeiro ano do ensino médio para frente, né, de repente vai achar tranquilo, né? Ou de repente não, de repente vai ser um bom apanhado para você de recuperar essas informações, certo? Mas vamos ver essas noções de função. Seja bem-vindo se você encontrou esse vídeo na internet sendo por acaso, tá? Bora analisar o que nós temos aqui hoje. Primeiro, aqueles exercícios com ideia de função. Ó, diz assim, a função y igual a 2x mais 3 pode assumir valores positivos e valores negativos. Perceba que quando x igual a 2, o valor dessa função é igual a gente pega y igual a 2 vezes 2, né? Trocamos o valor de x para 2 e calculamos. 2 vezes 2, 4, mais 3, 7, que é um valor positivo. Já quando x igual a menos 2, o valor dessa função é igual a gente troca no lugar de x, o menos 2. Lembra disso? De como é que a gente utiliza uma função? Se ele deu o valor de x, troca lá para ver qual é o valor de y. Descobrir o valor numérico dessa função. Então, aqui, quando x foi menos 2, deu um valor negativo. Correto? Na letra A diz assim, encontre o valor de x para qual a função é nula. Ou seja, o valor de x de tal que o y seja zero. Então, bora na letra A fazer o seguinte. A função é isso aqui, ó, y igual a 2x mais 3. Ele quer saber o valor de x quando o y é igual a zero. Nas duas situações primeiras lá, ele jogou o valor de x e descobriu o y. Aqui é o contrário. Ele diz que o y é zero. Então, deixa eu escrever aqui, ó. Certo? Se eu mandar esse 2x para lá, porque agora virou uma equação do primeiro grau, né? Então, tudo aquilo que tiver x vai para um lado, o que não tem x é para o outro. Quando eu passo esse menos 2 dividindo, vai ficar menos 3 meios. E esse aqui é o valor o valor de x para o qual a função é nula. Correto? De repente você está no primeiro ano, sabe até como é o nome desse ponto, né? Mas fica de bico calado aí, pessoal. Letra B. Encontre os valores para os quais a função assume valores estritamente positivos. Certo? Olha, os valores têm que ser positivos. Então, significa que toda essa função ele tem que ser maior que zero. Bom, virou uma inequação do primeiro grau. Como é que nós resolvemos? Passamos o 3 para lá, formato de menos 3, tá? Ele tem que ser maior que zero. E passo o 2 dividindo. Então, para todos os valores maiores que menos 3 meios, essa função ela vai ser positiva, certo? Foi aquilo que eu escrevi lá no início. E ele quer todos os valores... então, peraí, rapidinho. Menos 3 meios, se você for lembrar, é menos 1,5. Todos os valores maior que menos 1,5, ela vai ser positiva. E lá, ó, quando eu usei o x valendo 2, cadê? Ó, x valendo 2, 2 é maior que 1,5, por isso que saiu um valor positivo. Tá bom, e eu quero saber para quais valores ele assume um valor negativo. Então, na letra C, eu quero que toda essa função seja um número negativo. Passo o 3 para lá, vai em forma de menos 3. E aí ficou, ó, todos os valores de x menores que menos 1,5, que vai ser o resultado disso aqui, né? Vão dar valores negativos. Tanto que menos 2 é menor que menos 1,5. Por isso deu valor negativo. Tá? Essa aí só foi para lembrar um pouco de inequação, mas aquela letra A, ela está combinando um pouco mais com aquilo que a gente está vendo aqui. Certo? Bora seguir. Diz assim a segunda questão da UEG. No centro de uma cidade, há 3 estacionamentos que cobram da seguinte maneira. No estacionamento A, R$ 5,00 é a primeira hora e cada hora excedente paga R$ 3,00 por hora. No estacionamento B, paga R$ 4,00 qualquer hora.
Estacionamento C, R$ 6 pela primeira hora e R$ 2 por cada hora a mais. Ele diz assim, onde vai ser mais vantajoso financeiramente? Bora ver. Vou ficar indo e voltando aqui, tá? Bora analisar a letra A, que aqui não tem jeito, a gente vai ter que analisar tudo. Ele diz assim, no estacionamento A vai ser mais vantajoso desde que o automóvel fique parado por 4 horas. Então tá bom, no estacionamento A, se ele ficar parado por 4 horas, tem R$ 5 da primeira hora, certo? Como vão sobrar 3 horas, né? Cada hora excedente custa R$ 3, então 3 vezes 3 dá 9, com 5 dá 14, certo? Essas mesmas 4 horas, né? Quanto é que custa no estacionamento B? Cada hora custa R$ 4, então 4 vezes 4, 16. Tá ficando vantajoso o A, hein? E no C? O estacionamento C é R$ 6 na primeira hora, mais 2 horas excedente. Só como sobraram 3 horas, né? 3 horas a mais, custando R$ 2. 6 com 6 dá 12. Opa, para 4 horas, olha aqui. Para 4 horas, está compensando ficar no estacionamento C. Então, não é o A. Deixa eu cortar aqui. Beleza? Bora analisar o item B. Analisando o item B. Ele diz que compensa mais no estacionamento B, desde que o tempo seja de 3 horas. Bora ver, no estacionamento A. Passando 3 horas, R$ 5 na primeira hora, vai sobrar 2. Então, essas duas valem R$ 3. 2 vezes 3, 6. Com 5, 11. Quanto custa essas 3 horas no estacionamento B? Bom, qualquer hora lá custa R$ 3. Então, essas 3 horas vão custar R$ 12. Bom, então aqui já está compensando ficar no A, né? Percebeu? No A já está... 3 horas está mais barato ficar no A. Então, já não é o B. Aqui, nessas 3 horas, não compensa ficar no B. Deu para perceber, né? Que uma deu 12, R$ 11 no A e 12 no B. Então, já passou. Ele diz que em qualquer um, desde que o automóvel fique só por 1 hora. Na letra C, se eu ficar no estacionamento A por 1 hora... isso está na tabela já, olha aqui, ó. Se eu passar 1 hora só, eu vou gastar R$ 5 no estacionamento A, 4 no B e 6 no C. Então, não é qualquer um. Nessa 1 hora aqui, não é qualquer um, não. Compensa mais ficar no estacionamento B, nessa 1 hora. Bora a letra D. Ele diz que em qualquer um, desde que fique por 2 horas. Se eu ficar no estacionamento A por 2 horas, R$ 5 a primeira hora e R$ 3 a segunda. Então, deu 8. No estacionamento B, bom, é R$ 4 a qualquer hora, né? Então, 2 vezes 5 vezes 4. Já. Cada hora custa R$ 4. Também vai dar R$ 8. E no estacionamento C, são R$ 6 na primeira hora. Então, vai passar 2 horas, né? Então, R$ 6 da primeira hora mais 2 horas, R$ 2 da outra hora, dá 8. Opa, aqui deu, hein? Tanto faz. Esse aqui. Vou guardar esse aqui. Vou resolver a letra A para ver o que acontece. Na letra E, ele quer que passe por 1 hora. Certo? No estacionamento A, se eu passar 1 hora... isso aqui parece a letra C, né? Ó. 1 hora só é mais barato no estacionamento A, que é R$ 5. No estacionamento B, perdão. Que é R$ 4. Está aqui. Então, não é o C. Então, a nossa resposta é a letra B. Só usei a ideia de função. Todas essas contas que eu montei aqui são funções. Bora para frente. Diz assim essa do Enem. Os consumidores X, Y e Z... Bom, só uma dica para vocês. Vocês estão percebendo que vestibular gosta de função, de questão de função, então bora dar uma atenção, hein? Os consumidores X, Y e Z desejam trocar seus planos de internet móvel na tentativa de obter um serviço de melhor qualidade. Após pesquisarem, escolheram uma operadora que oferece 5 planos para diferentes perfis, conforme apresentado no quadro. Plano A, franquia de 150 megabytes. O preço mensal de assinatura é R$ 29,90 e o preço por megabyte excedente é 40 centavos.
No plano B, quando eu pago R$ 34,90, já vem 250 megabytes e eu pago 10 centavos por cada megabyte excedente. No plano C, eu já tenho 500 megabytes disponível ao preço de R$ 59,90 e cada megabyte que passar disso eu pago 10 centavos. Plano D, eu tenho 2 gigabytes valendo, mas só que o plano é mais caro, R$ 89,90. E eu também pago 10 centavos por cada megabyte que passar disso. O plano E, 5 gigabytes, também mais caro, R$ 119,90. E também pago 10 centavos por cada megabyte excedente. Um dado aqui, 1 gigabyte é 1024 megabytes, um dado de informática para nós. Tá certo, a gente vai voltar nessa tabela. Em cada plano, o consumidor paga um valor fixo, que é o preço mensal da assinatura, pela franquia contratada, e um valor variável, que depende da quantidade de megabytes utilizado além da franquia, além daquilo que eu já contratei. Considere que a velocidade de acesso seja a mesma, independentemente do plano, que os consumidores mensais de X, Y e Z são de 190 megabytes a 450 megabytes e 890. Esses são os planos, né? 190. Ah, não, ele já tem esses consumos, certo? E que cada um deles escolherá apenas um plano. Que caiba direitinho no bolso dele, né? Com base nos dados do quadro, as escolhas dos planos com menores custos para os consumidores X, Y e Z, respectivamente, são... Então, bora analisar o caso do consumidor X, que consome em média 190 megabytes, certo? Bora ver qual dos planos é o melhor para ele. Essa trabalheira toda, com certeza. 190 megabytes, ó, no plano A, ele tem 150, certo? Isso aqui já é do plano, no plano A. Deixa eu analisar aqui no plano A. Estou analisando o consumidor B que tem 190. Ele já tem 150 megabytes, só que ele ainda consome quanto? Consome 190, então falta 40 megabytes aqui, certo? Isso aqui é o consumo dele, 150 que já é do plano A, viu lá que eu marquei? 150, só que ainda faltam 40 megabytes para ele se resolver. Quanto é que custa esses 150 megabytes? R$ 29,90, certo? Então aqui R$ 29,90. Bom, ele consumiu mais 40 megabytes. Cada 40 megabytes a mais custa 40 centavos. Então 40 vezes 40 centavos. Bora somar para ver a conta dele. R$ 29,90 mais aqui deu 16. Então, somando tudo, os centavos vão ficar 90 mesmo. 9 com 6 dá 15, vai 1, 2, 3, 1, 4. Então, o plano, aqui o plano A, deu R$ 45,90. Tá bom, não consegui comparar nada aqui. E o plano B? Como é que fica para ele, né? Bom, já tem de franquia 250 megabytes. Ele precisa de quanto? 190. Então, só dessa história aqui, o plano B vai custar R$ 34,90. Ainda vai sobrar daquilo que ele gasta normalmente. R$ 34,90 é mais barato do que tá custando o plano A para ele, não é? Percebeu? Então, já vou tirar o plano A de jogada, tá? Vocês entenderam? O plano A, para os 190 megabytes, está custando R$ 45,90. No plano B, ele tem 250 disponível, é mais do que o que ele gasta. Ele paga menos. Então, por enquanto, o plano B está sendo melhor. Vou mandar embora aqui o plano A, tá? Não está rolando o plano A para ele. O plano B está sendo a jogada boa. Tá certo. E bora analisar o plano C. Opa, deixa eu colocar o plano B do ladinho, para colocar como eleito. Plano C. Plano C também, ele já, além daquilo que ele precisa. Todos os outros, na verdade, são além do que ele precisa. E, bom, de todos esses, nenhum deles bate o preço do R$ 34,90. Então, para o consumidor X,
Esse plano B é excelente. Então, beleza, já fechei o consumidor X. Consumidor X é o primeiro. B. Então, essa resposta aqui já nos ajuda pra caramba. Eu estou desconfiando que não vai ser B pro outro consumidor, porque senão já teria só uma resposta. Com certeza vai ser C. Viu que está aparecendo C na letra D e letra E? Mas bora fazer de conta que a gente não sabe de nada. O consumidor Y, ele consome a 450 megabytes. Correto? Bora ver como é que isso se desenrola. 450 megabytes. Percebemos que esses dois planos não vai rolar para ele, porque é além daquilo que ele precisa e é muito caro. Certo? 450, de repente parece que esse aqui se encaixa. Mas bora ver como é que desenrola. 450. O plano A disponibiliza de 150. Então o plano A tem 150 megabytes livre, só que o indivíduo ainda consome 450, ele consome 300 megabytes a mais. Quanto é que custa esses 150 megabytes iniciais? R$ 29,90. R$ 29,90. E os 300 megabytes excedentes? Cada megabyte custa 40 centavos. Então vai ser 300 vezes 40 centavos. Como essa conta? Fica R$ 29,90 mais 120? 120. 120 reais. Então, quanto é que dá aquele plano C, rapaz? O plano C tá dando R$ 59,90. Já pareceu que vai dar mais de R$ 59,90. O plano A, que a gente está analisando, não está ficando mais barato que o plano C. Ó, o plano C é o que está beirando o que ele precisa, certo? E o plano A já saiu mais caro do que ele, entendeu? Então, o plano A, mais uma vez, saiu de jogada. Bora ver o plano B, que o consumidor anterior achou joia. Então, ele tem 250... bora dividir. 250 megabytes já é uma parte. Só que ele ainda consome mais 200, né? Para dar os 450 que ele precisa. Quanto custa 250 megabytes no plano B? R$ 34,90. Deixa eu pagar isso aqui. R$ 34,90. R$ 34,90. E esses 200 megabytes? 10 centavos cada megabyte. Então vai ficar 200 vezes 10 centavos. Então fica R$ 34,90 mais, aqui vai dar 20. 20? Exatamente. Aí fica aqui R$ 54,90. Então está custando R$ 54,90 o plano B. Certo? R$ 54,90. Opa, sai mais barato do que o C, hein? Né? O plano C sai 59, aqui saiu 54. Então é o item B. É o plano B. Então acabou. Essa aqui é a nossa opção. O Enem ajudou, não deixou a gente fazer as outras contas. Que bom. Então bora seguir adiante. Essa quarta é do Enem também, hein? A figura ilustra uma sequência de formas geométricas formadas por palitos, seguindo uma certa regra. Tá? Uma regra secreta. Continuando a sequência, segundo essa mesma regra, quantos palitos serão necessários para construir o 10º termo da sequência? Tá? Então quer dizer que ele está falando de sequência. Então isso aqui deve ser o primeiro elemento da sequência, aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro e assim por diante. O primeiro elemento tem quantos palitos? Certo? Vou colocar aqui no meio, tá? O primeiro elemento tem 3 palitos. O segundo elemento da sequência tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 palitos. É isso mesmo? 7. E o terceiro elemento tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem 11 palitos. Será que a gente consegue perceber o quanto que está aumentando? 3 para 4, 7. Está aumentando de 4 em 4, né? 1, 2, 3, 4. Está aumentando de 4 em 4. Deixa eu colocar aqui só para a gente perceber.
Está aumentando de 4 em 4. Então, quer dizer que a figura 1, ela tem 3 palitos. A figura 2, ela tem 3 mais 4, certo? A figura 3 vai ter 3 mais 4 mais 4. Deu para perceber? Ou seja, 3 mais 2 vezes 4. É perceber a regra de formação da função, tá certo? Bom, o que a gente pode perceber? Se eu for fazer a figura 4, ele vai ser 3 mais 3 vezes 4. Certo? Então, esse númerozinho que está aparecendo aqui na frente é o que está mudando. Onde está mudando? Porque aqui no 4 é 1 vezes 4, tá, pessoal? E aqui é 0 vezes 4, se a gente quiser forçar a barra. Tá? Então, o que está mudando é sempre esse númerozinho daqui da frente. Que, se você for perceber, ele é um número abaixo do número da figura. Viu? A figura 1 era 0. Figura 2 era 1. Figura 3 era 2 aqui, onde está marcadinho, né? Figura 4 é 3. Ele quer saber o 10º termo da sequência. Então, o 10º termo, deu para perceber como é que vai ser? Vai ser 3 mais, qual é o número agora? 9 vezes 4. Então, 3 mais 4 vezes 9 dá 36. 36 mais 3 dá 39. Então, vai ter 39 palitos, letra B. Tá? Viu? Eu estou analisando a sequência, vendo como ela se comporta. Eu tenho que achar um ponto de repetição, certo? Tá bem desenvolvido isso aqui, né? Bora seguir. Outra do Enem. Chegando ao destino de uma mesma viagem, os turistas X e Y alugarão cada um deles um carro. Fizeram previamente cotações com as mesmas 3 locadoras de automóveis da região. Os valores dos aluguéis estão representados pelas expressões dadas no quadro, sendo K o número de quilômetros percorridos e N o número de diárias pagas pelo aluguel. Então, olha, isso é quanto a empresa 1 paga. Então, dependendo do número de diárias, ele multiplica por 100 e o número de quilômetros ele multiplica por 0,8. Então, cada um tem uma função aqui. Certo? O turista X alugará um carro em uma mesma locadora por 3 dias e percorrerá 250 km. Já a pessoa Y usará o carro por apenas um dia e percorrerá 120 km. Com o intuito de economizarem com as locações dos carros e mediante as informações, os turistas X e Y alugarão os carros, respectivamente, nas empresas. Resumo, ele quer saber onde vai ficar mais barato. Tá certo. Bora analisar primeiro o X, o turista X, que ele vai ficar com 3 dias e 250 km. Certo? Deixa eu forçar aqui a barra. Então, o N é a quantidade de dias, vai ficar 100 vezes 3, mais 0,8, 250. Opa, por que essa vírgula, Thiago? 250. Muito bem. Aqui na frente deu 300. E aqui atrás, 8 vezes 5 dá 40. Deu 20. Então, aqui deu R$500. Pegou a conta? Eu vou substituir e trocar lá só o valor. Deu para entender como é que é, né? R$500. Todo mundo entendeu? Vocês estão com fome de novo? Não é possível. R$500 rendeu para o turista X. Tá bom, agora na empresa 2. São 3 dias, então 70 vezes 3 dias, mais 1,2 vezes os 250 km. Para que essa vírgula, rapaz? Bom, 3 vezes 70 dá 210, mais 12 vezes 25, bora ver quanto é que dá. 50, 25, 300, né? Então, aqui está dando 510. 510. Vou pagar para substituir lá. Então, aqui deu 510. Já não compensou aqui, hein?
Bora ver a empresa 3. São 3 dias, perdão. Então, 120 vezes 3 dias, mais 0,6 vezes os 250. Não coloquei vírgula dessa vez. 3 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6. 360. Mais 6 vezes 5 dá 30. 150. 0 com 0. 5 com 6 dá 11. 510 aqui também. Opa! Então quer dizer que para o turista X, vou escrever só aqui o 510. Para o turista X, compensou a empresa 1. Será que eu tenho uma opção? Ó, empresa 1 para o turista X, 1, tenho duas. Oxi, agora. A empresa 2 ou a empresa 3? Bora ver. Esquece o turista X porque ele já escolheu o melhor plano para ele. Agora, o turista Y, ele vai usar por apenas um dia e com 120 km. Tá bom. Um dia, então vai ficar 100 vezes 1, mais 0,8 vezes 120. Já tá a vírgula aparecendo aqui. 100, deixa eu apagar esse igual por enquanto, mais 2 vezes 16, 9. Então deu 196. É isso mesmo? Deixa eu ver. 2 vezes 16, 8, 9. 196. Paguei. 196. E aqui, na segunda empresa. Então, um dia, então 70 vezes 1, mais 120 vezes 1,2. É para ser o contrário, né? Tá bem, mas vai dar certo. Tá, aqui deu 70 mais 144. 12 vezes 2 dá 144. 4, 7, 11 e 2. 214. É esse? 7, 8, 9, 10, 11. É esse mesmo, 214. Não tá compensando essa aqui, hein? 214. Essa empresa vai falir desse jeito. E a empresa 3? Foi um dia, então 120 vezes 1, mais 0,6 vezes 120. Então deu 120 mais 2 vezes 6 dá 12, vai 1, 72, 2, 9, 192. Olha, ficou um pouco mais barato. 192. Então a empresa 3 compensa pro X, né? Pro Y, né? Então a nossa resposta é a letra B. Certo? Bora seguir. Mais outra do Enem, que diz assim: uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é o gerente, que recebe R$ 1.000 por semana. Os outros funcionários são diaristas. Cada um deles trabalha 2 dias por semana, recebendo R$ 80 por dia trabalhando. Chamando de X a quantidade total de funcionários da empresa, a quantia Y em reais que esta empresa gasta semanalmente para pagar seus funcionários é expressa por... Muito bem, Y é a folha total do pessoal, né? Muito bem, então ele percebe que essa folha já tem R$ 1.000 já fixa, né? Que é do gerente. Não é isso? Ele vai receber isso por semana. Tá, mas os diaristas, eles têm o custo do diarista, né? Que é R$ 80. Mas quantos diaristas tem? São X funcionários. Então, tirando o gerente, eu vou ter X menos 1. Não é isso? X funcionários menos o gerente, X menos 1. Tá bom. Quanto é que cada um deles recebe por dia? R$ 80. Mas olha, eles trabalharam 2 dias. Então tem que ter um doisinho aqui. Então isso é o que eles vão gastar por semana. Bora desenvolver essa expressão aqui. Então, x menos 1 vezes 160. Agora eu vou aplicar uma distributiva aqui bonitinha, que vai ficar y igual a 1.000 mais x vezes 160 dá 160x menos 160. Juntando as peças, o 160 vai para frente, já vi que ou é a letra D ou é a letra E. 1.000 menos 160 vai dar 840.
Pronto. Viu? Só prestar atenção nos detalhes. Tá aqui a resposta. Qual é a letra? Letra D. Né? Bora seguir. Diz assim, também do Enem, né? Na central nuclear de Angra dos Reis, os resíduos produzidos em 2 décadas de operações somam quase 446 toneladas de combustível usado, que permanecerá radioativo durante milhares de anos. O IBAMA condicionou o início da operação de Angra 3, previsto para 2014, à aprovação de um projeto de depósito definitivo. A Comissão Nacional de Energia Nuclear se comprometeu a apresentar até 2010 um modelo de depósito para armazenar o lixo radioativo por 500 anos em vez de milhares de anos. Tá? O Enem começa sempre desse jeito, né? Falando sobre a reportagem. Um texto grande. Supondo que a taxa de produção de combustível permaneça constante e que seja necessário certo volume V para o armazenamento de 446 toneladas já produzidas, qual o volume mínimo aproximado que um depósito deve ter para armazenar o lixo radioativo produzido por 500 anos? Bom, percebemos, né, lá no texto que o tempo de armazenamento dessas 446 toneladas foram 2 décadas, né? Ou seja, esses 446 em 20 anos. Que ele está chamando esse volume V para essas 446 toneladas. Então, a gente armazenou V toneladas, um volume V, em 20 anos. 2 décadas. Certo? Ele quer saber, e em 500 anos? Quanto que a gente vai juntar aqui? Parece uma regra de 3, né? E é. Então, se eu fazer essa proporção, né? Vai ficar 500... Opa, eu quero saber o x, né? Então, ficou 20x multiplicando cruzado igual a 500v. Percebeu? Vou cortar esse zero com esse zero e vou passar esses dois dividindo. Vai ficar 50 dividido por v, que vai dar 25v. Eu acho que eu tenho uma resposta. Tá aqui. Joia? Para frente. E agora a gente passa para a segunda seção, que é a representação gráfica de uma função. Diz assim, questão do Enem, né? No Brasil, há várias operadoras e planos de telefonia celular. Uma pessoa recebeu 5 propostas de empresas A, B, C, D e E de planos telefônicos. O valor mensal de cada plano está em função do tempo mensal de chamadas, conforme o gráfico. Rapaz, na época que o pessoal usava para chamar, né? Essa pessoa pretende gastar exatamente R$ 30 por mês com telefone. Dos planos telefônicos apresentados, qual é o mais vantajoso em tempo de chamada para o gasto previsto por essa pessoa? Tá? Ele quer R$ 30. Qual que ele consegue falar mais? Correto? Tudo bem, deixa eu só te situar o que significa esse gráfico. Tá vendo essa linha A? Esse aqui é o gráfico do plano A. Eu encontro nessa reta vários pontos que vão determinar o que eu tenho de informação. Por exemplo, se eu pegar um ponto qualquer, tipo esse aqui, ó, significa que se eu falar 50 minutos, eu vou pagar R$ 40. Certo? Deu para perceber? Vou pegar um outro ponto. Esse aqui. Se eu falar, sei lá, acho que aqui está 35, está entre 30 e 40, eu vou pagar R$ 35. Deu para perceber? Posso fazer isso com qualquer plano, Thiago? Com certeza. Olha esse plano E, aqui, ó. Plano E. Se eu não consumir nada, se eu não falar nada, eu não pago nada. Agora, se eu falar 10 minutos, eu pago, sei lá, 15. Na reta E, tá? Se eu falar, bem aqui, ó, 35, eu vou pagar uns 42 mais ou menos, viu? Agora sabe o que é interessante? O plano D, por exemplo, plano D, que é essa reta aqui, se eu não falar nadinha, eu pago R$ 30. Ó, se eu não falar nadinha, tá? Ó, zero de fala, eu pago R$ 30.
Né? Parece ser injusto, mas tem umas que cobram desse jeito. Tá bom, o carinha quer pagar R$ 30. Ele quer que a, o gasto dele esteja aqui, ó. Certo? Bora ver quanto é que custa R$ 30 em cada um. Tá aqui na, na reta D, quanto ele paga, ou quanto ele fala, né? Aqui na reta A, quanto ele fala. Cadê R$ 30? Bem aqui, um pouco mais na frente, está na reta E. Bem aqui, está na reta C. E a reta B? Não, a reta B, ele já paga R$ 50 para qualquer quantidade de coisa que ele falar. Então percebe que na, na reta D, com R$ 30 ele não fala nadinha. Então essa aqui não é bom para ele. Na reta A, ele fala, sei lá, quase 20 minutos. Vamos dizer que foi uns 18 minutos que ele pode falar. Com esses mesmos R$ 30 na reta E, ele fala 22. Não, falou um pouco mais. Mas na reta C, ele fala 30 minutos. Qual que compensa mais? Essa reta C, olha. Certo? Então o plano C funciona melhor para ele. Diz? Beleza, hein? Bora seguir. Outra do Enem. Um sítio foi adquirido por R$ 200.000. O proprietário verificou que a valorização do imóvel após sua aquisição cresceu em função do tempo, conforme o gráfico, e que essa tendência de valorização se manteve nos anos seguintes. Ó, viu? No início do gráfico, 200. O tempo era zero. Com 2 anos que passou, sabe o que significa esse ponto aqui? Que em 2 anos o terreno já valia R$ 240.000. E à medida que os anos vão passando, o valor vai aumentando. Os anos vão passando, o valor vai aumentando. Aqui nesse ponto final, passaram-se 10 anos, tem um valor. Será que é isso que ele está perguntando? O valor desse sítio no 10º ano após sua compra em real será de... que interessante. Bom, não sei se você consegue perceber a repetição de padrão aqui. Ó, em 2 anos, ele cresceu quanto? Cresceu 40.000. Percebeu? Foi de 200 para 240. Então, quer dizer que com 4 anos, ele vai para quanto? Vai para 280, não é? Vou colocar só o início, é 280.000. Com 6, ou seja, aumentou mais 2, ele vai aumentar mais 40. Então, vai ficar quanto aqui? Com 40, 320, né? 320.000. Com 8, ele vai aumentar mais 40, que vai dar 360.000. E aumentando mais 2, aumentando mais 40, ele vai para 400.000. Ó, tá aqui a nossa letra D. É repetição de padrão, certo? Então, podemos seguir. Mais uma do Enem. Nos 6 cômodos de uma casa, há sensores de presença posicionados de forma que a luz de cada cômodo acende assim que uma pessoa nela adentra e apaga assim que a pessoa se retira desse cômodo. É um sensor automático. Suponha que o acendimento e o desligamento sejam instantâneos, tá? A pessoa entrou, ligou, saiu, desligou. Não tem aquele delay, aquele atraso. O morador dessa casa visitou alguns desses cômodos, ficando exatamente 1 minuto em cada deles. O gráfico descreve o consumo acumulado de energia em watts por minuto, em função do tempo T, em minuto, das lâmpadas de LED dessa casa. Enquanto a figura apresenta a planta baixa da casa, no qual os cômodos estão numerados de 1 a 6, qual as potências das respectivas lâmpadas indicadas? Então, olha aqui a casa do indivíduo, certo? Então tá ali, a sala é 1 e a potência da lâmpada é 20 watts. O quarto é 13 watts, que é o 2. O 3 é o banheiro com uma lâmpada fraquinha de 2 watts e assim por diante, certo? Então, ele diz assim, a sequência de deslocamentos pelos cômodos, conforme o consumo de energia apresentado no gráfico, é... ele quer saber como foi que ele andou, sendo que é esse gráfico aqui. Deixa eu colocar então aqui em cima. Bom, no início estava 0, 0. Deixa eu marcar de azul, né? Ou de vermelho. De repente, vermelho é melhor. Ele estava no 0, 0. Então, quer dizer que ele estava bem aqui na entrada.
E não teve jeito. Com certeza ele foi para a sala e passou um minuto, já que o tempo está aqui no eixo X, né? Passou um minuto, quanto é que ele consumiu? 20 watts. É o que está escrito bem aqui, ó. Né? Com um minuto, ele gastou 20 watts. Tá certo. Agora, com 2 minutos, foi de 20 para 35. Quanto que aumentou? Aumentou 15. Não foi isso? Não foi? De 20 para 35 significa que aumentou 15 watts. Se você for olhar ali, com certeza ele foi para a switch, para o 4. Percebeu? Então ele passou pela sala, que é o cômodo 1, deixa eu colocar aqui, ele passou aqui no cômodo 1, para aumentar de 20 para 35, com certeza ele foi para a suíte, que é o 4. Certo? Será que eu já tenho uma resposta? 1 na primeira, 4 na segunda. 1 na primeira, 4 na segunda. 1 na primeira, 4 na segunda. Tá bom. Tá ficando interessante. Depois, lá do quarto, viu que estava 35 aqui no gráfico? Do 35 foi para 40. Aumentou quanto? 15? Não, aumentou 5. 35 para 40 aumentou 5. Então ele foi com certeza lá no banheiro. Certo? Lá no banho. E foi para o cômodo 5. Para aumentar 5 watts só. Olha, a letra A está valendo. A letra C também está valendo. Essa aqui, a letra E, não deu não. Aqui está dizendo que ele foi para o cômodo 2. Como é que ele pulou da suíte para o quarto? Não tem como. Então tá ficando. Tá bom. Do cômodo 5, que estava com a potência 40, ele aumentou para 55. Aumentou 15. Lógico, ele tem que voltar para a suíte. Então ele voltou para a suíte, ou seja, ativou de novo os 15. Ou seja, ele voltou para o quarto 4. Será que tem isso alguma coisa? Acho que a gente está vendo? Com certeza. Ele voltou para o 4. Voltou para o 4 na letra C. Ainda tá bom. Aí foi de 55 ele pulou para 75. Então, 20, lógico, porque ele voltou para cá para a sala. Ativar de novo esses 20. Então ele voltou para o quarto 1. O que é que diz aqui nas alternativas? Quarto 1. Beleza. E agora? Agora aumentou de 75 para 85. Aumentou 10. Para qual compartimento ele foi? Ele foi para a cozinha, olha. Foi para a cozinha, que é o compartimento 6, para aumentar 10. E lá nas alternativas, ele passou para o quarto 6. Vou seguir as alternativas, tá? Que ele diz que logo na sequência ele foi para o quarto 1, que é, ele voltou para a sala, né? Olha aqui, ele está perdidinho, voltou para a sala. Também aqui é o 1. Tá, e o último passo, ele foi de 105 para 120. Aumentou 15. Em que momento ele aumenta 15 aí? Ah, voltando para a suíte. Voltando para a suíte, ele aumenta 15. Então ele passou por último no 4 de novo. Acho que ele estava com sono. Então, para ser o 4, tem que ser a letra A. Que depois ele vai embora, né? Certo? Foi interessante isso aqui, né? Bora seguir. Diz assim, o consumo de espumantes no Brasil tem aumentado nos últimos anos. Uma das etapas do seu processo de produção consiste no envasamento da bebida em garrafas semelhantes às da imagem. Nesse processo, a vazão do líquido no interior da garrafa é constante, ou seja, quanto que vai entrando de líquido. E cessa quando atinge o nível de envasamento, então que é aquele ali. Naquele momento, a máquina reconhece que tem que parar. Qual esboço de gráfico melhor representa a variação da altura do líquido em função do tempo na garrafa indicada na imagem? Muito bem, então quer dizer que o nível vai subindo, né? E como é que esse nível vai aumentando? O que a gente tem que perceber? Se você for ver aqui, são vários tipos de gráfico. Ó. Um que é uma reta, um que parece que ela vai crescendo muito rápido, parece uma parábola na letra D. Tem a letra B, que ela parece que vai reta, depois ela vai subindo muito rápido. A letra E, ela parece que vai, à medida que o tempo vai passando, ela vai enchendo menos. A altura vai aumentando menos. Parecido com a letra C também. Só que ela começa reta ali e depois vai desacelerando, vamos dizer assim. Vai subindo mais devagar. Bora ver o que acontece.
Acontece que nós temos dois trechos. Um, que é esse em que as laterais elas são retinhas, né? Que eu imagino, se está pingando do mesmo jeito, se está injetando do mesmo jeito, ela vai crescer de forma contínua aqui, né? Na mesma velocidade. Coisa que não vai acontecer nesse gargalo. Porque se a boca vai fechando, significa que tem mais espaço para cima para subir. Então aqui, a velocidade com que esse nível vai aumentar vai ser maior. Ele vai acelerando. Então quer dizer que não dá para ser essa daqui, que aqui parece que é constante. Aqui já começa acelerando. Esse início aqui matou o negócio. Não. Coisa que acontece aqui interessante. Olha, esse início é constante. Esse início é constante na letra C também. Mas, do que a gente percebeu, à medida que vai subindo a altura, a velocidade que vai subindo, né, a altura vai aumentando. Então, esse gráfico vai mostrar exatamente o que está acontecendo lá, certo? Essa é a interpretação de gráfico, correto? Bom, meus amiguinhos, eu espero que essa abordagem de função, eu sei que agora, ainda no nono ano, a gente não vai sempre estar mexendo nesse nível de Enem, desse jeito. Fizemos bastante exercícios na sala de aula. Dê uma olhada, né? Analise, veja essa formação das funções, dê uma olhada nos gráficos, como eles se formam, tá? E que esses exercícios aqui inspirem você, tá ok? Fica só... Bom, hoje eu não estou na rede, não sei se vocês perceberam, né? Estou acabando gravando tarde da noite esse negócio aqui, só para auxiliar vocês. Então, o Thiago, sem ser na rede, vai despedir de vocês. Vai tocar música, mesmo que esteja de noite já, mas vai tocar música para gente